inclusive estamos aqui com a nossa querida Olha aí, ó. Essa aí, vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Segurobet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade. Entra pelo do Barba pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu, cara? Cara, eu gosto. E assim, a gente tem feito um trabalho de comparação de odds, entendeu? Como a Segurobet... É a mais alta. É a mais alta. É a mais alta. Ó, inclusive, como a gente está falando dessa menina, eu não vou passar o vídeo dela, obviamente, até para não, sei lá, se tem direito autoral, enfim, não pedir autorização. Mas uma coisa me chamou a atenção. No primeiro vídeo que eu estou mostrando aí na tela, no primeiro vídeo em que ela pergunta se a loja é da mulher, ela falou: essa loja é tua? Essa loja é tua? Olha lá ela pagando para a mulher. Ela está pagando para a mulher falar. Não é? Tá ali. Tá, o dinheiro está na mão dela e ela... O tempo todo, quem for ver esse vídeo, o tempo todo ela tá segurando ali e, pum, paga, né? Cara, eu não tô dizendo que ela tá pagando para dizer que a loja não é dela nem nada, não, mas esse tipo de atitude já mostra que a pessoa não vai falar, né? Sem ter uma compensação, porque é muito risco, não é, Lulu? É muito risco, não é? Sim, sim. A gente tem muito receio. Às vezes, pessoas estrangeiras te abordam lá, fazendo pergunta ou filmando, e muita pessoa não vai querer ser filmada. Porque o estrangeiro ele vai embora. Quem que vai ficar ali com o BO vai ser você. Que vai outro dia, se você falou algo que não é considerado, porque lá os cidadãos são classificados assim, confiáveis e não confiáveis. Então, os que são confiáveis são os que podem ter negócios, os que podem hospedar estrangeiros, porque eles sabem que não vão falar mal em contra. Então, você passa por filtros o tempo inteiro. Por exemplo, se você é um jornalista e você é uma pessoa não confiável, você não consegue ter um canal assim em Cuba, não consegue. As meninas que fizeram um conteúdo mais realista sobre Cuba, hoje nenhuma está mais lá. Porque bateram, a seguridade do Estado bateu na porta delas e falou, por que você falou? Pegou a câmera, a equipe de gravação, o computador, levaram. E só devolveram quando ela falou que não iria criar mais conteúdo. Tem uma menina que ela fazia um conteúdo bem leve, ela só andava pelas ruas, mostrava a realidade. E conversava às vezes com as pessoas, ajudava. Por exemplo, ela recebia remédios de fora, ia para a casa dos idosos que não tinham remédio da hipertensão, remédios, por exemplo, para diabéticos, essas coisas que são imprescindíveis, pessoas que precisam do dia a dia. E o fato de ela fazer aquele trabalho filantrópico, de receber ajuda de fora e doar para as pessoas, era problemático para eles, porque era mostrando das carências que tem o país hoje em dia, né? E quando as pessoas abordam, porque tem um embargo, gente, o embargo, existe uma restrição, não vou negar que existe uma restrição, tá? Mas Cuba é parceiro comercial da China. Essa é uma ilha que tem menos de 11 milhões de população, é São Paulo, tá? Tu acha que uma ilha que é parceira comercial de uma potência como a China, que é parceira comercial da Venezuela, que é o país do petróleo, que é parceira comercial do Brasil, em Cuba tem um Mariel, que é um porto que o Brasil criou. Então, como que Cuba não tem fontes de ingresso com outra troca com outro país? O embargo é só americano. O embargo é só americano. Mas não existe tal coisa de restrição que falam, lá que não pode entrar. Você vê no rótulo. Só que aquela menina não mostrou. Era bom que ela pegasse um rótulo de frango e olhasse onde que foi feito aquele frango. Os cubanos, ficamos revoltados quando alguém justifica a falta de alimentos em Cuba, falando que é por culpa de um embargo, quando a gente vê produtos. Olha, se fosse um embargo, não entraria nada ali, nada desse país. Sim. Não entrariam carros. Em Cuba tem carros de luxo. Quem que tem os carros de luxo? Os filhos dos governantes, os militares, a pessoa que está na cúpula. Ninguém pode comprar um carro lá à vista, assim, falar, parcelado. Por exemplo, eu vou querer comprar um carro, vou fazer um consórcio, vou fazer um financiamento. Em Cuba não existe isso. Você está lascado, não consegue comprar nada. Então, se você não tem dinheiro na mão, você não compra. E quem que vai ter dinheiro na mão? Quem tem ajuda de um país capitalista, de uma familiar no exterior. Para tudo, para comer, para vestir, para
para se movimentar, para tudo. O país sozinho assim não é como precisa de uma ajuda externa. Sim, entendi. Cara, mesmo no vídeo dela, que ela fala todas as mil maravilhas, tem uma pessoa lá, não sei se é uma mulher ou um homem, com um boné vermelho e com um charutão lá, fumando um charuto e catando lixo. Quer dizer, não é... Por que tem essa romantização? Por que existe essa romantização de Cuba por ser um país de regime comunista, né? Por exemplo, uma das maiores coisas que é usada, assim, um dos maiores argumentos usados é que os hospitais, os médicos de Cuba são os melhores do mundo, os hospitais são os melhores do mundo e a saúde de Cuba é gratuita, é para todo mundo usa, enfim, que é a melhor saúde do mundo. É verdade? Como é que é a saúde lá? Como é que são os hospitais e os médicos? E quanto ganha um médico em Cuba? Provavelmente é a mesma coisa, né? Mas enfim. O médico ganha em torno de 5 mil por aí. Depende se é especialista, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas não é um salário bom. Sim. Para qualquer profissional em Cuba, por exemplo, o governo trata os profissionais em Cuba como se fôssemos propriedade deles. Então, quando você se forma, você é obrigado a cumprir um serviço social para pagar seus anos de estudo. Então, não é gratuito o estudo. Me perdoa, porque o tempo de vida vale mais que dinheiro. Então, se você está me falando a mim que eu vou ser médico, mas eu sou obrigada a passar 8 anos da minha vida recebendo um salário menor do que deveria, em um lugar X que você escolheu para mim, não fui eu que escolhi. Então, você está me formando para eu viver na serventia ao seu governo. E o dia que eu ficar reclamando, eu sou chamado de verme. Lá chamam de gusanos as pessoas que reclamam. Como fala, desumanizam o opositor, aquele que se queixa, aquele que é mais problemático. Então, os hospitais, existem hospitais para turistas e existem hospitais para cubanos. Existem hospitais militares, que é onde atendem os governantes, e para os cubanos. Em Cuba, eu falo assim que é como se fosse uma segregação. Eu cresci sentindo que eu valia menos que qualquer estrangeiro e que qualquer governante. Porque você cresce vendo como pessoas que fazem parte de um partido e pessoas que moram em outros países têm chance de fazer coisas que um cubano comum não tem. Então você cresce com aquele pensamento: o estrangeiro é melhor que eu. E a melhor forma de eu viver bem é fazendo parte do Partido Comunista de Cuba. É a única forma. Então, um hospital em Cuba, para um cubano, não tem nada. Não tem nem médico. Porque sabe que estão os médicos? Fora de Cuba. Você vai ao posto de saúde e não tem médico. Se você tem sorte, você encontra um dia que vai atender. Então, quando fala a saúde... Quando falam que a saúde é maravilhosa, pensa assim, os livros usados para aprender medicina e eu que estudei artes, eu estudei na Faculdade das Artes, tudo é antigo. Eu estudei com os métodos russos da época da União Soviética. Não desmerecendo que as coisas antigas sejam ruins, mas a atualização é bem difícil, porque eles não investem em atualizar em equipamentos novos. Por exemplo, para fazer um raio-x, é complicadíssimo. Não tem os insumos básicos para isso. Para fazer qualquer... minha cunhada, ela precisou fazer uma ressonância magnética. Ela teve que viajar de cidade e fazer uma fila. É a mesma coisa que a saúde pública em muitos países. Você tem que fazer a fila, esperar a sua vez. Funciona exatamente como... Por exemplo, aqui no Brasil, a saúde pública é mais ou menos parecida. Você vai ali, você se cadastra. Se você quer ser atendido por um especialista X, você espera a vaga que ele tem para te atender. Em Cuba é exatamente igual. Só que com menos opção de médico, né? Pelo que você falou. Com menos opções e sem remédios. Por quê? Porque quando o médico fala para você tomar uma dipirona, você vai na farmácia e não tem. Mas se você vai na farmácia do Hospital Cira Garcia, que é um hospital para estrangeiros na Havana, ali tem tudo. Porque
dólares, entendeu a diferença? Quem tem o poder dos dólares, aquela moeda que eles tanto demonizam, é a que eles gostam. Curioso, né? Curioso. É hipócrita, porque você fala com o inimigo, mas ele quer o dinheiro do inimigo. Exatamente. Curiosamente, o ciclo se fecha nisso, né? Mas assim, então existem duas Cubas, né? Uma Cuba da propaganda do país, da pessoa que, por exemplo, dessa brasileira que está lá falando essas coisas. Aliás, assim, a minha intenção, inclusive, para deixar claro, e da Lulu também, imagino eu, não é atacar ninguém especificamente, nem ela. É só desfazer certas coisas que estão sendo contadas por ela que podem romantizar uma coisa que dói nos cubanos. Eu vi você falando, isso dói na gente, dói nos cubanos, quando a gente vê alguém contando uma verdade que não é a verdade nossa, é uma verdade turística. Claro. Não é? É a mesma coisa que você tirar, assim, né, aqui trazendo, por exemplo, do Rio de Janeiro, é a mesma coisa que você achar que o Rio de Janeiro é Ipanema, Copacabana e Leblon, e talvez Barra. Né? Enfim, o Rio de Janeiro com todos os problemas, com todas as comunidades, com todas as desigualdades sociais, com tráfico, etc, 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 narcotráfico, narcoterrorismo, como dizem os outros, e achar que não, que o Rio é o Rio das novelas, que aparece lá na novela do Leblon, maravilhoso. É maravilhoso, mas tem esses problemas. Só que lá em Cuba realmente parece um teatro, né? Pelo que você está falando, parece um teatro, onde os cubanos, eles são obrigados eles não podem falar coisa nenhuma para turista nenhum, falar, não vai aqui não, porque você, não pode falar, os caras não podem falar, então eles, inclusive, são, sem querer, atores nesse teatro, não é? Sim, porque, pensa assim, é coagindo a gente. Eu cresci sempre com medo de falar qualquer coisa. Não pode falar isso, não pode falar aquilo. Você é educado desde criança a idolatrar figuras relacionadas ao comunismo. Tanto que a gente tinha rituais. Tinha rituais que você, todo dia de manhã, no matutino, além de cantar o hino nacional, que eu não tenho nada em contra de cantar o hino nacional, tá tudo bem. Mas aí você tinha que colocar flores nos heróis. Tinham quadros gigantes do Barba e tinha quadros gigantes de outros que não era eu, que não era esse Barba. Então, ali você lê, nos livros que as crianças aprendem a ler e escrever, falando que o socialismo é bom e que o capitalismo é ruim. Você aprende a ler e escrever que os milicianos e os rebeldes e a guerrilha. Você, desde criancinha, você está tendo contato direto com aquilo. Então, o dia que você cresce, fala, mas eu queria saber como que é fora. E quando você vê, por exemplo, minha avó era uma senhora negra. Ela viveu antes da Cuba socialista e viveu a Cuba capitalista. E eu amava conversar com ela. Ela não era uma mulher rica, ela era uma mulher pobre. E ela falava assim, nem eu, na minha pior época, nunca faltou um copo de leite para eu tomar café da manhã. E agora, por exemplo, ela viu meu pai formado, os filhos todos formados, tendo dificuldade para ter um copo de leite para dar aos seus filhos de manhã. Então, o que ganhamos? Eles, não sei, instrução, aprender a ler e escrever, a troca de passar fome. Essa é uma troca legal? Não sei até que ponto é legal isso. Porque se no próprio país um profissional é barrado quando você começa a crescer, quando até um empreendedor, ele cria um pequeno restaurante e ele se dá bem e ele fala, eu vou abrir outro. Aí eu vou abrir outro. Quando eles veem que a pessoa está tendo dinheiro, eles buscam a forma de te barrar. Então, é um crime você ser bem-sucedido na ilha. Esse é o problema. A falta de liberdade, a falta de... o tempo inteiro ter que estar dando satisfação. Não estou falando de negócios ilegais. Estou falando de pessoa que está trabalhando para ter sucesso, para viver como ela bem. De forma honesta. De forma honesta. Eles são muito barrados. Teve quando meus pais estavam em Cuba, me mostraram o jornal, eles fizeram uma matéria criticando um veinho que tinha uma vaca
que fazia queijo para vender e o cara estava tendo um bom retorno, porque o queijo era uma coisa que não tinha na região. Ele estava fazendo, vendendo, fazendo dinheiro e tinha mais demanda e fazia e fazia. Aí ele foi quase chamado de traidor. Imperialista. Traidor. Então, aos poucos, depois fizeram outra matéria retratando, não sei, como se arrependendo de ter falado isso. Eu falei, gente, olha como que o ser humano, olha como eles tentam criminalizar a uma pessoa que está apenas trabalhando para ter sucesso, para viver. Então, Cuba é parecida com a América Latina em muitas coisas, com a diferença de que a gente não consegue votar no nosso presidente, a gente não consegue mudar aquele governo pelas boas, porque toda vez que alguém faz protesto em prol de ter mudanças, a consequência é prisão. Então, eu falei assim, eu não tenho vontade de ser uma mártir. Aí a escolha tua é ou você ficar ali lutando para ir preso, ou você ir embora. Ou aceita. Ou fica ali calado, passa fome, dificuldade e lutando. O cubano, tu fala assim, o cumprimento de um cubano é assim. E aí, como que tá? Aí, na luta. Essa é a palavra dele. Assim, que sai na hora, na luta. Porque é uma luta diária para conseguir comida. Então, tu não consegue pensar em outra coisa que é sobreviver. É muito triste. Então, e aí a gente chega naquela conclusão de que realmente existe uma igualdade social em Cuba, mas é uma igualdade social controlada e obrigada, e é igualdade social, mas todo mundo ali embaixo. Mas até não existe uma igualdade, por quê? Porque eles criaram uma, como fala? Uma separação entre quem tem os dólares e quem não. O cubano que tem dólares e o cubano que não tem dólares e o cubano que tem dólares. Tá? Claramente, você consegue perceber. Quando tu vê uma pessoa em um restaurante tomando cerveja na lata, tu fala, esse tem família fora. Você identifica a roupa que traz essa pessoa, tu fala, essa pessoa ou viajou, por exemplo, filho do médico que foi fora, mas essa pessoa não é comum assim. Ou tem parente fora. É nítido. Eu ouvi dizer que o filho ou o neto do Fidel tem um bar super, super bacana lá, mas é só para os estrangeiros também, né? Se você tem dólares e é cubano com dólares, você consegue entrar. A questão, a green card é o mesmo $1 para entrar em todo lado. Entendi, faz sentido. Gostou desse corte? Então se inscreve no canal e ative as notificações. Temos também a SeguroBet, que é a bet mais segura do Brasil, com o segundo link na descrição, porque o primeiro link na descrição é o site da Hering, né? E a gente também tá com não é uma mentoria, é um workshop, né, exclusivo para 10 pessoas que quiserem aprender como fazer o podcast. Eu vou dar 5 aulas, não presenciais porque não vai dar, mas individuais, tá bom? Para cada um que quiser, são apenas 10 vagas,